Vamos lá. Pessoal, estamos aqui agora com a Laura, que acabou de chegar de São Paulo. Agradecer sua presença aqui, muito obrigado por você ter vindo. Obrigada eu. Muito obrigado, Laura. A Laura gentilmente se deslocou até aqui em Vinhedo. Ela é mestre em bem-estar de equinos pela USP, médica veterinária desde 2002, trabalhando no hospital da Hípica de São Paulo. Isso na realidade é só para introduzir, você vai falar mais sobre você. É mais fácil você falar do que eu, mas o currículo dela é bem extenso. Aqui é o Grupo Amigos dos Animais de Vinhedo, falando do podcast Animal, junto com a TV Relacionamento do Kendi Sakamoto, que está aqui ajudando aí a gente a fazer as entrevistas. E então a Laura vai começar falando um pouco da sua carreira mesmo. Como é que você entrou na causa animal? Por que você virou veterinária? Fala um pouquinho rápido aí, o que você entrou nessa causa. Tá. Acho que a maioria dos veterinários, quando começa, tem um pouco dessa ideia, né? De proteger de alguma maneira os animais, né? De atuar nesse sentido. E aí, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar na Hípica e pintou um projeto voluntário que era tocado por um pessoal lá do Taboão da Serra, uma empresa de embalagens, que o dono lá se incomodou com a questão das carroças, que tinha muito, né? 15, 20 anos atrás. E aí ele chamou um grupo de veterinários para trabalhar voluntariamente, chamava Projeto Sucata. E a gente atendia uma vez por mês os cavalos de carroça do Taboão da Serra. Foi um projeto brilhante, assim, saiu em algumas mídias na época. E ele oferecia ração, medicamento, tudo, e a gente entrava com a mão de obra, né? Legal, hein? E ali a gente começou a perceber que a gente melhorava a vida das pessoas também, né? Não era uma coisa só isolada, só dos animais, né? Os animais estavam em péssimas condições? Péssimas condições, tanto que chamou a atenção desse pessoal, dessa empresa, né? Terrível. A gente pegou situações ali que eu falo que a gente não teria aprendido em nenhum livro. Nossa. Sim, e aquele era o mundo real. Aquilo não tinha em nenhum livro. Sim. Né? E Então, hoje é proibido essas carroças, né? em muitos municípios, né? São Paulo em São Paulo faz bastante tempo. Inclusive, o projeto parou por causa disso. São Paulo proibiu e na sequência o Taboão da Serra proibiu também. Aí não precisava mais se preocupar. Precisava muito, porque na verdade no Brasil isso acontece muito, né? Você baixa Continua. uma lei Ah, e aí a pessoa que usava aquele animal para o ganha-pão, o que ela faz no dia seguinte? Larga. Né? e aí? O que A acontece? gente teve uma passagem, foi um tempo muito triste pra gente, porque a gente sabia que os cavalos estavam jogados, assim. E entendeu? para onde foram esses cavalos? Não sabemos, Não? não lembro, não. Não tem em Sabe? São Paulo, na cidade de São Paulo, um departamento de resgatar casa, cavalo, essas coisas? É como o convidado anterior falou, lei tem. Tem. Né? Mas o que acontece, na maioria das vezes, eu acompanhei isso em outros lugares, eu participei da questão das carroças em Poços de Caldas também. O que acontece no Brasil é essa coisa fragmentada. O político vai lá, assina uma lei, ele é legal, todo mundo concorda que não é para ter carroça, né? A maioria das pessoas. Só que não tem uma transição, né? Que é uma coisa que você vê em países de primeiro mundo. Você tem um prazo e um projeto de transição, né? Aqui não tem. Aqui é papum. Por isso que a gente sempre fica um pouco assim, falar, eu sou contra a carroça, sou a favor de carroça. Não é tanto assim, uma coisa ou outra, você tem que entender o que você vai fazer com aquela população, né? E não tem gente também, acho que suficiente, tipo, que nem com a sua formação em tudo quanto é canto do país, né? Também é difícil achar profissionais, né? O Brasil é continental, É muito né? grande, né? E tem muito lugar que a carroça ainda existe. É o meio das coisas acontecerem. Agora você falou Poços de Caldas, aquelas coisinhas que puxavam as crianças com animais, é isso? de turismo. Era lá em de Poços turismo? Caldas, É isso que eu tava pensando. Eu E fiz os perícia para eles lá. Eles pararam de usar cavalo? Ainda não. Não? Mas eu acho que vão parar, porque as ONGs pegam em cima pé, mesmo. Mas que o também animal tem ficou o esse dia inteiro problema. lá rodando a cidade. Muitas situações de abuso, de maus Sério? tratos, Mas Numa também tem cidade essa rica, questão. né? Turística, né? Mas aquela pessoa que está operando com aquilo, que ganha com aquilo, né? Ela não vai querer, né? Você tem que pensar nela, né? De maneira ideal, numa política pública. Nossa, deixa eu te falar, a gente estava conversando mais cedo aí sobre as questões do jegue e mula é a mesma coisa, não? Não, eu também não sou muito que é jegue, especialista né? nisso. Jegue acho que é um nome popular, É um nome não sei, popular, né? eu acho que você me pegou. Eu estava falando para ela que eu fui com um funcionário meu, nós fomos para Bahia, chegamos no aeroporto lá em Salvador,
E aí a gente teve que andar de carro, sei lá, 7 horas para chegar na casa dele. Foi quase no Pernambuco. E na madrugada o que eu vi de jegue foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Aí ele falou, Júlio, vai mais devagar que nós vamos atropelar um jegue, aí vamos morrer aqui, né? Bom, o que tinha de jegue na estrada, aí a gente passava naquelas cidadezinhas na madrugada, todo mundo dormindo, a cidade inteira dormindo, a gente passando pela cidade, na praça pública tinha centenas de jegue. Eu falei, nossa, cara. Aí o que acontece? Conta essa história, por que tem tanto jegue nas ruas lá na Bahia? Esse foi o meu terceiro trabalho com questão da causa animal. O que aconteceu foi que a população foi beneficiada com motos que vinham do sul, do sudeste, dos pátios do Detran, na época do governo Lula anterior. E essas motos foram vendidas muito barato para lá, E o jegue foi o jumento, o jumento nordestino, é uma espécie. Isso, tá? isso, e só existe lá. Os jumentos do resto do mundo não são aqueles, são outros. É uma espécie? É uma espécie. Tá. E então a população foi largando comprando mesmo. as motos e largando o jegue. Isso. Aí foram para a China, ouvi dizer. Então, a China tem essa cultura questionável, no mínimo, que é de consumo de uma substância que eles chamam de eijao. Acho que é isso? eijao. É uma substância que vem do couro do jumento, do subcutâneo. Que é afrodisíaco? Eles falam que é afrodisíaco, que protege contra a poluição, eles falam uma série de coisas. As universidades públicas estudaram essa substância para ver se tinha fundamento. Aqui. Para ver se tinha fundamento. E até hoje não conseguimos encontrar evidência nenhuma. E quantos jegues foram para lá? Milhares? A espécie está em risco de extinção. Sério? Né? E não é só no Brasil. Isso acontece em outros países do mundo, na Índia, em vários outros países do mundo, que a China faz a mesma coisa. Vai buscando jegue. Vai buscando. Eu ouvi dizer que saíam navios e navios com jegue para lá. Eu não sei sobre transporte do animal vivo. Eles querem o couro mesmo. Eu ouvi dizer que eles iam de navio, não sei se vivo ou morto. Eu não me lembro dessa parte, assim. Mas era o couro. Vocês conseguiram cancelar esse envio para a China? Ainda não. Mas vocês estão brigando ainda? Eu saí faz um tempo, né? Eu fiquei durante o período do grupo de pós-graduação da Universidade de São Paulo, que tinha essa ação lá, junto com outras universidades públicas. A ação continua, tem muitas ONGs envolvidas, né? Lá você visualiza o real poder de uma ONG, assim. Eu não tinha noção, mas é uma coisa grande que as pessoas contra a causa animal não têm noção, eu acho. A ONG tem poder? As ONGs, claro que não são todas, mas as ONGs têm muito poder. Poder que eu não imaginava, assim. Entendi. Tanto financeiro quanto de movimentação, político. Eles têm advogados fantásticos. É verdade. Eu não sabia disso. Então, as ações não terminaram, as escolas públicas continuam. Tem um evento anual, um congresso anual de proteção aos jumentos lá no Nordeste, que tem a ver também com a Universidade Federal de Alagoas. Mas não acabou, porque apesar do Brasil, como falou seu convidado anterior, ter o arcabouço legal de proteção dos animais, os interesses políticos locais, financeiros locais, acabam se suplantando. Você falou que no outro estado o pessoal é pró-jegue, vamos dizer assim. Haviam dois focos. Quando estourou esse escândalo, que na verdade já vinha de bastante tempo, mas estourou na mídia e tal, que foi 2018, 2019, que foi quando a gente participou mais ativamente, era o Ceará e a Bahia. Só que no Ceará tinha uma lei estadual, que é um exemplo super legal que eu gosto de falar, que é assim, os animais no Brasil, eles estão dentro do direito ambiental, dentro da área do direito ambiental. Ele é a única área do direito que permite legislações locais. As outras áreas do direito não permitem. Então, um exemplo bobo, um assassinato é um assassinato aqui, ou no estado de São Paulo, ou na federação, tanto faz. A questão animal, não. A questão ambiental, não. Porque tem particularidades da fauna e da flora. Então, isso é muito bom. Os biomas, né? Exatamente. Isso é muito bom para que a gente evolua nessas coisas. É bom. Então, o Ceará tinha uma lei estadual bacana. Que reforçava as leis federais que já existiam. Porque o Brasil é um dos únicos, se não me engano, 4 países do mundo, ou menos, que tem o animal na Constituição Federal. Não existe isso no mundo. Sério? Só que em mais 2 ou 3... depois da última Constituição. Em 88, Mas para você ver. A Rio 92, a ECO, foi, né? Em cima disso. Em cima disso daí. É. Mas recente.
mais recente, é. E lá no Ceará, que No eles... Ceará, o governo participava mais ativamente, junto com as escolas públicas e junto com as ONGs. Pô, Então bacana. havia uma fazenda, que era um latifúndio, Fazenda Paula Rodrigues. E ali eu vi o primeiro mundo funcionar no interior do Ceará. Era Muito uma coisa jegue lá. surpreendente, assim. Não, tinha mais de 1.000 animais Nossa, coletados direto dos caras que matavam, que traficavam, que faziam tudo. E você tinha o Detran do Ceará atuando maravilhosamente lá, porque havia a questão do trânsito, como é que vou transportar, como é que não vou, né? Sim. Veterinários, alojamentos maravilhosos para estudantes. Aquilo foi inaugurado, não foi para frente essa parte. não? Tinha estruturas ali que, se você vê as fotos, você não acredita. Tudo com assim. dinheiro do governo, E com dinheiro das ONGs das ONGs. e as escolas públicas junto. Nossa, Que é um exemplo de como a gente pode funcionar. Porque a escola pública, ela tem esse papel, esse dever, né? Havia escolas particulares, escolas quando eu digo universidade, né? A gente costuma falar escola. Sim. Havia escola particular também, mas era muito pouco. Que no Brasil, infelizmente, as escolas particulares devem muito nesse aspecto, né? sim. Mas ali era a prova de que era possível, sabe? Planejamento mesmo. Você viu que, então, se tiver um esforço comum... Entendeu a o coisa anda. interesse? E quanto aquilo gerava de empregos, e quanto aquilo fazia girar coisas que, sabe? Você vê? Insumos, e Bacana, a hein? questão dos estudantes poderem estar presentes ali. Muito bom. Você sabe que o César, que acabou de sair daqui, ele falou que na Holanda, hoje é o país mais avançado do mundo, é a Holanda, não tem animais de rua. Ele falou que demorou 100 anos. A gente pensa que foi coisa rápida, né? Mas ele falou, Júlio, foram 100 anos para chegar onde chegou a Holanda. Aqui no Brasil, a causa animal, segundo o que ele falou pra gente, é na faixa de 25 anos. Então você fala, cara, é muito recente, né? É muito recente. Então, assim, tem muito caminho a ser seguido. E muitos exemplos como esse, né? A serem vistos, né? E vamos usar esses. O que Sim. dá certo no Ceará pode dar certo aqui em São Claro. Paulo, entendeu? Então é bacana, né? E esse trabalho que eu estou fazendo aqui, da podcast animal, tem muita gente que falou, pô, Júlio, mas e aí? Né? Por que você criou esse podcast animal? É justamente para isso. Para trazer gente que nem você, que nem o César, que nem o biólogo que está aqui chegando agora, o Fábio, para contar as histórias para o pessoal falar, pô, existe um mundo, um universo animal. E outra, atrás do animal sempre tem o ser humano. Você não tem como desassociar o É animal inexorável. do ser humano, não tem como, tá E tudo... é saúde pública. Você entendeu? Então, assim, eu me sinto, assim, feliz por ter criado Não é fácil fazer tudo que nós estamos Não. fazendo aqui, dá um trabalho. Ele Dá. veio de São Paulo, você veio de São Paulo, ele veio de Valinhos. Pô, você fala, cara, tudo em prol de quê? De uma sociedade melhor, né? A gente quer melhorar, a gente não quer ver isso. animal perdido, né? E agora falando um pouco dessas imagens que vocês estão vendo aqui, antes, me fala um pouco o seu Instagram, se alguém quiser um dia falar com você, tirar alguma dúvida, qual é o seu É Instagram? vet.laurapinceta, que é o meu sobrenome. Com 2 T's? Um T só e S. Pinceta com S. Com S. Tá. E você só tem o Instagram, tem alguma outra coisa? É mais o Instagram mesmo. Mas com esse nome dá pra veterinária, aparecer. ponto, Laura Pinceta, tudo Isso. junto. Então, se alguém quiser mandar... Tem gente ao vivo aí? 7 pessoas? Alguém tá mandando alguma coisa, alguma mensagem? Escreveram no chat no César, né? São 8. Tá. Se alguém quiser mandar uma mensagem agora, aqui, durante a entrevista com a Laura, manda aqui no meu celular, que eu tô deixando ele justamente aqui para ver, no 11 999 85 6481. 11 999 85 6481. Pode mandar, mas depois no Instagram seu, provavelmente o pessoal vai acabar. Sim. E tem o nosso também do Amigos dos Animais de Vinhedo, @Amigos dos Animais de Vinhedo, e TV Relacionamento qualquer. Kente Sakamoto, @Kente Sakamoto e @TV Relacionamento. Gente, eu acho que essas 7 pessoas, eu agradeço que estão assistindo a gente ao vivo, mas muita gente vai ver depois nos cortes que nós vamos fazer, né? Vamos colocar no seu Instagram, no nosso, no dele, e aí vamos difundir cada vez mais. Me conta um pouco do seu trabalho com cavalos. Que você ficou no jockey? É no jockey ou na hípica? Isso. É a mesma coisa, jockey e hípica? Não. A hípica é de Santa Amaro? Isso. Ah, tá, ok. É. Tá. São modalidades diferentes. Ah, é? Espaços diferentes, mas tudo em São Paulo. No jockey, em relação à proteção animal, nós fizemos talvez o maior
movimento comparável a esse dos jumentos. Havia uma cultura de eutanásia dos animais, né? Se machucou, já matava. E não pode nem ser chamado de eutanásia, na verdade. E as pessoas, em geral, achavam isso do jockey. Eu passei por situações assim muitas vezes. A pessoa falava, mas quando machuca, mata. As pessoas de fora. Quebrava a pata, né? E isso era uma realidade. Só que já havia a lei. Já havia o arcabouço legal para isso. Não sabia disso. E aí, nessa época, a gente estava lá eu estava como veterinária contratada do hospital. Veterinário que tem lá dentro. E os animais que se machucavam eram por contrato, eles tinham que passar por mim. Eu sou da área de imagem, diagnóstica, né? Então, eu acabei ficando ali eu estava entre a cruz e a espada. Ou eu pedia demissão do emprego que tinha acabado de ser chamada, ou eu fazia alguma coisa, né? E aí eu me juntei com os meus colegas, a gente nunca faz nada sozinho, acho que na causa animal, em nada, né, Júlio? O que você fez? A gente falou, bom, e aí? Ou eu vou embora e fecho os meus olhos e tudo bem, ou os meus outros colegas veterinários eram veterinários desses cavalos também. Mas a decisão não passava por eles, passava direto para as questões do jockey. Quem fazia eutanásia era o jockey. Era a regra deles era lá. Normal, machucou, era cultural, já né? Isso daí, Júlia, a gente vê até nesses filmes Nos filmes de cowboy. A gente vê naqueles filmes de cowboy antigos também. Sim. Né? Tanto cavalos dos índios quanto cavalos dos mocinhos, dos bandidos. E quando quebrava mesmo, ele dava o tiro. Ficou isso na cabeça. Ficou. E aí, que vocês se juntaram? Tem uma diferença, né? A gente não é contra a eutanásia. Muitas pessoas entenderam que a gente era contra a eutanásia. Isso não existe. A eutanásia, quando ela tem que ser feita, ela tem que ser feita. Nos jumentos lá, na minha palestra, tinha qual era o ponto que você dava o tiro na cabeça do jumento. Eu que tinha que ensinar isso. Eu nem quero saber essas coisas. Mas é porque se ele tá numa situação... tem que fazer. Não tem como... Tem vários critérios. Isso. O Conselho Federal de Veterinária delimita os critérios. Né? Mas o que vocês se juntaram para fazer o quê? Bom, foram várias coisas. Entre outras coisas, eu precisei chamar a polícia 2 vezes. Sério? Por quê? Conta aí. Porque eles iam matar. Você não falou, não, para aí, mata aí o primeiro. Pela norma, não era nem isso, mas pela norma, aquele cavalo tinha sido meu paciente. Então você conhecia tudo. Não, pela norma, eu também era responsável. Nossa. Então, se matasse, a criminosa profissional, com essas palavras, também era eu. Nossa. Então, isso que é no Estadão saiu o Estadão foi lá fazer a matéria com a gente, porque a gente reabilitava esses animais e doava. Doava para quem? Nossa, a gente tem um banco de doadores enorme até hoje. E o que é? Escola de equitação? Pessoas com problema... Não, que não vai usar para esporte, que é um animal, né? Alguns animais podiam até voltar. Podiam? Podiam. Nossa. Para você ver. Porque que aconteceu? O proprietário... Depende da fratura. O proprietário não queria o custo do tratamento muitas caro? vezes. Depende. Entendi. Depende. Mas essa pergunta é uma pergunta que a gente não tem que fazer. Pela lei. O animal é seu? Acabou. Vai dar 50 mil, não tenho dinheiro. Você vai falar isso pro juiz. Tá. Senão é maus tratos, né? Não, senão é negligência, etc. Dá para enquadrar num monte de coisas. Tá. E nós, como veterinários, isso é uma mensagem que eu gosto de passar. O veterinário acha... Fazer esse bode aí... É de companhia para os cavalos. Tem alguma coisa errada, o DJ. É interessante. O cara pôs um bode aí, meu. Mas faz bem. É bode, né? É O companhia. que tem a ver o bode com o cavalo? É companhia. Companhia? Pô, desculpa aí. Só pra descontrair. Tem galinha ali também, a galinha. É o pet do cavalo. A galinha ali no cantinho. A galinha também. A galinha, pô. Agora virou bagunça esse podcast. Tem gato. Bode no negócio. Mas fala aí, desculpa aí. Enfim, e os veterinários achavam que isso era da pauta deles. Isso que me deixava doida, porque não é da pauta do veterinário. Isso serve para cachorro, gato. Dono? Se o animal chegou para você e você não quer atender porque você não vai receber por isso, você encaminha. Você não pode simplesmente lavar as mãos e falar, não, mas não é comigo. Não, é com você sim. Entendeu? Isso é norma, isso é lei. Sério? Então você vai optar por ficar na cena do crime. Entendi. Era isso. Mas então você conseguiu revolucionar essa questão. Essa turma de veterinários a gente conseguiu, através de alguns proprietários mais conscientes, que muitas vezes eles não sabiam disso. Eles achavam que era para matar. Informação é tudo, né?
Informação, conhecimento. A gente começou a conhecimento. fazer atividades. Antes da pandemia, a gente começou com uma atividade maravilhosa com os tratadores. Eles maltratam os tratadores? Olha, hoje em dia é muito raro. Era mais frequente. Era. Não digo que seja por essas ações, mas a informação, né, Júlio? E aí, então todo animal que se machuca no jockey, nas corridas... O proprietário tem que arcar. Não, mas aí o proprietário recupera o animal e doa, é A isso? maioria dos cavalos, quando são lesões mais graves, não voltam a correr. Mas aí Eles não são doam eutanasiados, eles ficam internados no hospital. até ficar bom. E aí tem que dar uma outra vida, né? Ou é doação, ou é venda, depende. Venda? É. E, por exemplo, para crianças com... como é que chama? Autista, tal, isso acho que deve... Super serve. Serve, né? Super, o cavalo de corrida é uma raça específica, eles são extremamente inteligentes. Entendi. Quando saem de lá, eles amansam muito, porque lá a dieta é muito energética. Eles ficam todo... E as pessoas falam, mas o cavalo é muito bravo. Não, ele não é bravo, ele tá numa dieta energética. Que nem atleta, né? Que tá em alto rendimento. E aí me fala uma coisa, depois então esses cavalos vão para fora então do jockey, certo? É. E quantos cavalos você acha que já aconteceu isso? A gente doou cerca de 30 cavalos. 30? Ao longo dos anos, né? Porque o que aconteceu? As pessoas começaram a não causar mais problema pra gente. Os proprietários começaram a topar. Legal. Cuidar. Legal. E agora me fala uma coisa, falaram até que o jockey vai fechar, é isso? Isso é só curiosidade, né? Só curiosidade. É uma grande incógnita. Existe um pessoal falando disso. O jockey, tem um amigo querido meu que fala que as modalidades equestres, elas se comportaram ao longo dos anos como a confraria entre amigos. Então aquilo não foi Corrida visto... de charrete também não tinha em São Paulo? Tinha Na Vila Guilherme. Paulista de Vila Guilherme. Vila Guilherme era o jockey mesmo. Era o jockey mesmo? Que daí depois mudou para a Cidade Jardim. Né? Tá. Então, ao longo do tempo, não Existe se modernizou. ainda corrida não. de charrete? Existe, tem uma pista, se não me engano, em Jarinu, mas o resto é clandestino. Vocês viram recentemente a mulher que morreu atropelada na praia por uma charrete de corrida? Não. Saiu no Fantástico até, Sério? uma vergonha. Nossa. Imagina, uma coisa inaceitável. Charrete atropelou a mulher. Caramba. Os caras disputando corrida na praia. E ilegal, né? Totalmente ilegal. Sim. Né? Puxa, que coisa, hein? De maus tratos, então, uma coisa que eu sempre pensei, por exemplo, numa corrida do jockey, o cara lá que tá em cima do cavalo, ele vai batendo no cavalo, não vai? Pra ele correr mais. Tem regra para isso já também. Como é que funciona? Você sabe? Na Europa e nos Estados Unidos colocaram limites de número de chicotadas, né? Caramba. No Brasil também tem. E só na reta final, você não pode usar o chicote antes, né? É só na reta final. Se fizer antes, ele é desclassificado? Nossa, as corridas têm uma coisa muito legal que chama comissão de corridas, que são caras que estão ao vivo ali, todas é obrigado a ter. Só vendo se há alguma... Só olhando. E esse pessoal de rodeio que usa esporas, existe isso ainda? Muito, né? E aí, tem algum trabalho para evitar isso? Sim. Na modalidade do esporte equestre, existe já a questão do sangue, né? Você não pode ter, no hipismo especificamente, não pode ter sangue. Não teve um caso agora que um atleta de Olimpíada, acho que ele é alemão, não sei de que país. Brasileiro também. Brasileiro, que ele acabou batendo tanto, né, com a espora. Saiu sangue, ele foi desclassificado. Tem gente que questiona, né, se o bater, não precisa bater tanto para tirar o sangue. Enfim, essa discussão eu acho que não vale a pena. Tem sangue, na minha visão e na visão da ciência dos animais, da ciência do bem-estar, não tem que ter sangue. Agora, as pessoas acham a gente radical por falar isso. Eu não sei, aí o sangue não é seu, né? Lembrei de uma coisa. Aquele filme Ben-Hur, que ganhou 11 Oscars. Você tá com umas boas... Ele vai buscar lá de bigas. De biga, é verdade. Isso. E o personagem principal, que é o Charlton Heston que faz, né, que é o Ben-Hur, antes utilizava cavalos árabes, né? E faziam aquelas pesquisas entre eles mesmos e falaram o seguinte, olha... O adversário, que é o Messala, ele vai usar tudo de ruim. Inclusive, o cavalo do Ben-Hur eram cavalos brancos, o do inimigo eram cavalos pretos, e ele usava chicote, e o Ben-Hur, não, era só segurando as rédeas, né?
Interessante. No filme isso? No filme, Mas foi de propósito eles fizeram Não, isso? fizeram porque para mostrar o lado Mal. do bem e o lado do mal. Caramba, É. bem, Vale a pena assistir. bem observado. Inclusive no YouTube tem esse trecho das corridas. Que mostra exatamente Que isso. mostra exatamente isso. Interessante, hein? Além dos cavalos, que mais que você já falou dos jegues, dos Dos cavalos, jumentos. que mais que você cachorro, gato para Não, você é muito não. pequena. Uma Nunca curiosidade. trabalhei. Ô, Laura, eu sou professor universitário também, tá? Então, quando o estudante entra no curso, aí você tem os pequenos portes e o grande porte, Sim. né? Que aí cavalo, o gado, né? Essas coisas assim. Por que você optou pelo grande porte? Porque eu optei, era uma questão familiar, assim, eu já estava em contato desde muito pequena, desde os 5 anos de idade, com os cavalos, em propriedade da minha família. Ok. E aí já Certo. vinha, né? Sim, verdade, aí sim. E nessa época que você falou de bois, né? Você tem alguma experiência com trabalho com bois? Não, dentro da universidade só, e os colegas, né, o departamento de bem-estar da Universidade de São Paulo, ele é bem-estar animal, né? Então tem todas as espécies ali. Então a gente, quando eu fiquei lá 6 anos, acho, durante o mestrado e mais um tempão. Então você faz ações com todas as espécies. Eu trabalhei com bem-estar de Silvestres peixe, também. Peixe. e de vaca também. A gente tem ações que a gente ensinou a Polícia Rodoviária de São Paulo a atender acidentes envolvendo animais. Então tinha que ensinar isso tem eles muito, como né? que manejava, por exemplo, Uma se a onça vaca estiver parda, solta na pista, o que eu faço e tudo. Mas só nesse nível, assim. E hoje qual é a sua atividade atual? Eu trabalho com implantação de sistemas de bem-estar em equinos. Para animais, para equinos? Para equinos. Então, Pela USP? Não, pela USP não. A USP é a questão da pós-graduação mesmo. Acabou já? Acabei. E agora é para uma empresa então agora o que a gente pública? faz? Sim, a gente pega esse conhecimento todo que E tem leva aí pra 60 indústria. anos, mais ou menos, a ciência do bem-estar, e aplica nos cavalos, que é para tentar mostrar para as pessoas que, primeiro, o que a gente está fazendo não dá mais, em nenhum nível, em nenhuma modalidade, Mas aí você, mas que tem solução. fora do jockey, onde mais que você atua com Eu os atuo cavalos? com Em aras? telemedicina, sim, em aras, tá. e com telemedicina fazendo laudo e perícia à distância também. E nos locais onde os cavalos estão, né? Nos Entendi. aras, nas hípicas. Tem muita... aqui na nossa região tem bastante aras. Tem muito cavalo. Tem, né? Tem. Adestramento também. O pessoal que faz adestramento, eles fazem maus tratos para o animal ficar adestrado? Eu acredito que a maioria das pessoas não sabe. As Não. que fazem, não sabem. Falta Não. conhecimento, informação, né? Então, por exemplo, o Conselho Federal de Veterinária, ele descreve uma lista, se não me engano, com 18 itens. Então tá lá. O que é maus tratos? Tá lá. 1, 2, 3, 4... Tudo bem explícito. E no final tá escrito que essa lista ela não termina, ela tá em aberto porque ela pode depender do julgamento do veterinário, que é quem é o apto a julgar, né? Então tá lá. Se você der um Google agora, você vai encontrar. Hein? Entendi. Uma coisa, por exemplo, também uma dúvida que eu tenho. Aqui nós temos o bem-estar animal. Só que o bem-estar animal de Vinhedo, ele cuida muito de gato e cachorro, praticamente. Sim. Mas, por exemplo, outro dia num bairro aqui apareceu um cavalo lá, solto. Ninguém sabia o que fazer com o cavalo. O bem-estar animal não está preparado para levar o cavalo e vai levar para onde, né? E não tem nem como carregar o cavalo. O cavalo estava comendo lixo, no lixo lá e tal. Aí denunciaram para a OAB Animal, da Causa Animal, que a doutora Silvia, que esteve aqui fazendo a entrevista com a gente. Aí a doutora Silvia também não tem equipamento na cidade. E aí, o que acontece com esse caso? Complicado, Fala né? com quem aí? É bem complicado isso. Tem algum lugar no estado Porque que... o tamanho também atrapalha um pouco, né? o tamanho Exato, do então bicho. você tem que ter um negócio grande, né? Olha, pela norma, né, que eu sempre gosto de puxar para esse lado, porque ela ela orienta um pouco a gente, né? Sim. Isso é incumbência do Estado, Do estado? entendeu? Ainda que isso possa parecer fábula no Brasil, mas então, Mas tem algum lugar, você liga, algum departamento? específico não. Então, por exemplo, Zoonoses em São Paulo fazia coleta, né, Fazia? de animais. Mas não faz mais. Por quê? Porque as eutanásias começaram a não serem feitas mais porque não pode. Então, o que acontece? Eles ficam cheios e aí para de coletar. Isso foi há muitos anos As já, né? zoonoses aqui não trata com cavalo, trata com cobra, escorpião. Tem nada a ver com Então, cavalo. mas zoonose é zoonose. O que é zoonose? Doenças Doenças. transmissíveis entre Isso.
homens os animais. Isso. Então pronto, são todos animais, né? Pode ser qualquer animal. Entendeu? Mas Então não o que existe acontece na prática é que essa bucha fica para o além, para quem puder. Mas o que o cidadão comum tem que fazer? Contactar a polícia. Ah, a polícia não fez 190 nada. mesmo, 190. 190. Ou polícia ambiental, que na verdade é a mesma. Aspas. Mas dá na mesma. Aí o que acontece? Boa parte da polícia também não sabe que é a incumbência dela. A falta do conhecimento é tamanha Então. que chega nisso. Só que a gente tem um órgão que funciona no Brasil, eu posso dizer porque eu já usei e foi incrível, que é o Ministério Público. O Ah, é? Ministério Público é quem regula a polícia. Entendi. Entendeu? Em São Paulo, eu não sei como tá hoje, mas em São Paulo você pegava o telefone e a pessoa atendia você assim, alô. Já direto? Não era nem Ministério? atendimento. Nossa. Ministério Público. Porque o pessoal da OAB, na questão dos animais, é muito forte. Eles são super organizados. São. A OAB tem eventos gratuitos em São Paulo incríveis para quem quiser se informar mais Daqui sobre de isso. Vinhedo também, essa doutora Silvia, nossa, foi um achado que a gente Então. estava muito usando o conhecimento dela. É. E ela entra em cada causa, você fala, como é que a senhora resolveu? E, inclusive, ela consegue até consultas grátis, coisas, operações, ela tem Sim. um convênio com o pessoal que faz operação em animais pequenos. E tinha uma menina que tinha um animal aí, foi para lá, fez tudo de graça. Ela é muito Através da atuante. OAB. Através da OAB. É bacana. Muito bom. Uma coisa que Nós estamos indo para o encerramento, tá? Sim. deixar só registrado, em 1980 eu era engenheiro de telecomunicações da antiga Telesp e eu implantei 190 no Copom, lá do Polícia Militar, né? E também 192 193 dos bombeiros. Que beleza, olha aí, estamos usando até hoje. Não, isso é. Verdade, Ele é um dos primeiros aí do Brasil bom. aí nessa área. É. Ô, Laura, Então, só assim para deixar claro, é importante que as pessoas façam, mesmo que não deu certo, eu já fiz, não me atenderam, faça, porque você cria, os advogados falam muito isso, você cria aquela jurisprudência, isso. né? Não? É responsabilidade da polícia. É. Na prática, o que acontece é que a sociedade civil acaba se juntando e aí o veterinário atende, aí o outro leva para casa, acaba É sempre que assim, né? acaba que fica no colo Sempre muito tem da alguém sociedade com bom civil. coração que acaba, né? Porque a aplicação da lei não é muito robusta quanto à lei, né? Quanto às leis. Então hoje você está continuando então na causa dos equinos. Sim. E qual assim de futuro, o que você pretende nessa área? Eu acredito muito na parte da educação, Júlio. Então é uma coisa que eu estou sempre atuando. Agora no fim do mês a gente tem uma semana lá na USP para os alunos que estão se formando. Eles têm como uma imersão nas questões de bem-estar na última semana. Oh, legal. Apesar de já terem feito as disciplinas, né? Então Sim. eu vou participar dessas ações. Eu tenho bastante estagiários que eu prezo muito, acho importante, né? E São os multiplicadores, né? Vão virar Lauras pelo aí, né? A gente quer que eles enxerguem melhor do que o que a gente enxergou, né? A minha geração de veterinários, ela é muito falha nesse aspecto. E a gente não teve bem-estar animal na faculdade. Não? Não teve, não existia. Você fez que faculdade você fez? Eu fiz USP, mas eu USP? me formei em 2002. É isso. E aí, que é um outro entendimento errado das pessoas, de achar que automaticamente, porque você é veterinário, você sabe bem-estar animal. Não, você nem teve bem-estar. Nem aprendeu. Acaba que é uma especialidade, porque você tem que ter voltado para a escola para E você estudar. não consegue, através dos seus contatos, aí, porque parece ser uma pessoa que tem bastante influência, conseguir colocar na carga do currículo desses veterinários que vão sair aí? Agora eles têm. Tem? Agora as já escolas tem? têm, Ah, sim, pensava que não puxadas pela escola pública. Ah, entendi. Agora tem a disciplina. Né? Isso é bom. Isso Sim, é bom. E É você melhor acha que nada. Você acha que o Brasil, a gente chega num ponto igual a Holanda? Você tem esperança disso como veterinária? Acho que a gente é uma sociedade mais jovem, né? Sim. É uma cultura mais jovem. O que me preocupa um pouco é essa cultura da colônia, né? Que parece que nunca vai embora. Exatamente. Mas o meu professor sempre dizia assim pra gente: vocês têm que ter um desprendimento grande o suficiente para saber que o fruto das ações que vocês vão ter, muitas vezes vocês não vão ver. A próxima geração. É isso. É o trabalho de formiguinha. Mas a gente vê muito fruto, sim. Você sabe que eu ouvi uma coisa, só para encerrar aqui, que também me deixou perturbado. Eu ouvi dizer que a profissão de veterinário é uma das que mais tem suicídios. Pois é verdade isso? É. Como é a É explicação? verdade. Como é que explica É isso? verdade.
Olha, frustração eu não de você sei, ver eu um graças animal. a Deus nunca passei por isso, nada nem próximo, Viu? mas, O mas pessoal é fica verdade. frustrado que não consegue resolver porque não tem e-mails. Parece que tem na parte de pequenos animais, principalmente, parece que tem muita gente que ainda pensa assim que você tem que atender por De graça, profissão, é, isso. por amor aos animais, sei lá. E acaba. Então, inadimplência e tal. A gente a faculdade veterinária, ela é, em termos de tempo, ela é pouco. Então, por exemplo, a gente não tem aula de direito. Tinha Tinha que que ter ter, pelo né? menos Sabia as alguma leis, coisa, né? né? De leis. Não tem. Eu tive, acho que 2 aulas de ética na faculdade. Entendi. Né? Então, como é que as coisas funcionam na hora que eu for lá para fora? É. Não tem. Eu tenho que abrir uma empresa, não tenho. O que que é um contador, o que que não é? A gente não tem nada disso. É uma profissão, acho que muito. Que o profissional sofre muito, não sofre? Eu acho que sim, Porque, porque... principalmente, por exemplo, só vou te dar um exemplo para ver se eu sou engenheiro, não tem muito a ver com a sua área. Mas o fato da pessoa estar cuidando de um animal que não fala já é crítico, né? Porque quando você está com um paciente numa operação, o cara fala com você, tá doendo, não tá, vai falando e tal. O animal não fala, ele te olha lá e você tá com procedimento. Isso daí deve dar uma frustração tremenda. Mas para isso tem solução. Tem? Estudar comportamento animal, que está existe? dentro do bem-estar. Então, o que que é o comportamento? Você sabe o Virou que ele tá o padrão sentindo. ouro de avaliação de um animal hoje. É o comportamento. Sério? Não é a frequência cardíaca ou o hemograma. É como ele está se comportando. Primeiro porque o comportamento é o primeiro que muda, né? É quase que uma regra. Entendi. E segundo, é isso, ele tem a ver com a parte de neurociência, das questões neurológicas do animal. Então, ele é, de verdade, o padrão ouro de avaliação. A gente também não aprendeu o comportamento na Não? escola. Tudo depois, Isso então. é de uns anos pra cá, entendeu? Isso é novo. Caramba. Então, como é que eu avalio? É quase um pediatra, né? Como é que eu avalio um animal se eu não sei como ele se comporta? Se você me der um gato pra eu mexer, eu vou chamar alguém. Porque eu não sei como ele se comporta. Eu sei o que todo mundo vê acontecendo. Um padrão. Bom, tá muito bom o papo. Talvez haja um repeteco. Sim. Como nós estamos com o nosso amigo aqui que vai entrar, a próxima é a segunda vez que ele vem aqui. Os assuntos são tão diversos, com tanta informação, que em 40 minutos fica muito pouco. Mas eu agradeço imensamente você ter vindo de São Paulo, estar aqui. O que você precisar da gente, Amigos Animais Vinhedo, a TV Relacionamento. Também. Provavelmente vocês são de São Paulo, vocês devem se encontrar lá. Ela já está convidada. Visita legal. lá ela, e Você tem livro escrito já? Livro, não. tem ideia Podia de escrever? fazer um novo olhar sobre os equinos. Seria legal. Título assim seria legal. Ele faz... Tem editora também. Ele tem uma editora. Vamos conversar. Certo. Vamos conversar sim. Muito Legal. obrigado, Laura. Obrigada eu. Tudo de bom Prazer para estar você, aqui. felicidades. E olha, Meu. parabéns Obrigada pelo eu. seu trabalho. Parabéns Parabéns mesmo. vocês também. E eu vou querer saber o nome do bode depois, hein? Tem nome aquele bode? Eu não lembro. Depois você me passa. Pode... Olha ele aí, olha ele. Tinha, era o Larry. Larry. Era o Larry. Olha, gente, olha o bode. Era de uma estagiária, Eu gosto de Nayana. bode, sabia? Depois você Acabou. conta aí. Bora. Obrigado. Obrigada eu. Foi bom?